Propósitos do meu coração.
E ouvir a sua voz é incomum, incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Olá, como você está? Espero que você e a sua família estejam bem pela graça e pela misericórdia divina. É um enorme prazer estarmos mais uma vez juntos para poder estudarmos a palavra do Senhor. Mas antes de começarmos o estudo, eu gostaria de convidar a você para que nós possamos louvar juntos a Deus cantando a música Fortes. Louvemos ao Senhor. Não teremos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos
Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Que maravilha, lindo hino, e ele está dizendo uma grande verdade. Vocês e eu precisamos ser fortes e corajosos, porque dessa forma nós seremos preparados pelo Espírito Santo para irmos para o lar celestial. Nós iremos então começar o estudo da palavra do Senhor. Feche os seus olhos e eu quero pronunciar a bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porei o meu nome sobre os filhos de Israel e te abençoarei. Amém? Que a bênção e a paz do Senhor possam inundar os nossos corações. Eu irei iniciar essa mensagem fazendo para você uma pergunta. E a pergunta é: qual é o seu maior medo? Na verdade, este é o tema da mensagem: medo. E eu quero introduzir esse estudo contando para vocês uma experiência pessoal. Alguns anos atrás, nas férias, minha família e eu estávamos em um parque de diversões, ali onde tem aqueles brinquedos e etc. E a minha esposa, ela não gosta de brinquedos radicais, ao contrário dos meus filhos e eu, que já gostamos. E naquela ocasião, o meu filho mais velho, ele queria ir em um dos brinquedos que eu particularmente conheço como xícara. É um monte de xícara que fica rodando de forma aleatória. E naquela ocasião, a esposa entendeu que aquele era um brinquedo mais simples que daria para ela acompanhar meu filho.
E então ela e o filho mais velho foram para o brinquedo e eu fiquei com o filho mais novo observando. Quando começou a girar e ele começa mais devagar, eu ouvia os gritos da minha esposa, mas aqueles gritos eram gritos de satisfação, de alegria, de emoção, né? Uhul! Só que conforme o brinquedo foi ficando mais rápido, os seus gritos foram se modificando. E aquele grito que era de satisfação, agora passou a ser um grito de medo, de pavor. E o mais interessante é que, de todas as vozes que se ouviam ali, a voz da minha esposa sobressaía a todas. E no meio de tudo aquilo, talvez movido por aquele momento, pela angústia, pelo medo, o meu filho então fez uma pergunta para minha esposa. E ele falou assim: mamãe, nós vamos morrer? Você percebe? Vivemos em um mundo onde o medo predomina, especialmente neste momento que estamos vivendo, neste período de pandemia. As pessoas possuem medos, vários tipos de medos. Vou dar alguns exemplos. Existem as pessoas que têm medo do desemprego, medo da criminalidade, medo de animais, medo de desastres naturais, medo de enfermidades, medo da morte, medo de perder a salvação. Mas, enfim, o medo predomina na humanidade. Certamente, você, assim como eu, também possui os seus medos. E Deus, baseado nessa perspectiva, onde todos temos medo, Ele tem uma mensagem especial para você e para mim. No livro de Isaías 41:10, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Você percebe? Não precisamos temer, desde que nós tenhamos o Senhor ao nosso lado. Tem uma frase muito especial, e essa frase ela foi dita, ela foi escrita por uma escritora norte-americana chamada Ellen Gold White. Em um dos seus livros cristãos, chamado Testemunhos Seletos, volume 3, no capítulo 80, ela disse uma frase muito especial que eu quero compartilhar contigo. Ela disse assim: nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nós nos esqueçamos daquilo que Deus fez por nós no passado. Você percebe? Mas olhando para a Bíblia, a palavra de Deus, também encontramos textos maravilhosos, textos que nos confortam, que nos dá esperança, que nos fortalece. E eu quero compartilhar inicialmente um desses textos com você. Pega a Bíblia e vamos para a palavra de Deus. O texto que vamos ler está em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o capítulo 21, e vamos ler o versículo 4. Vamos lá? Pega a sua Bíblia e vamos lá para Apocalipse 21 e o versículo 4. Ok? Encontrei aqui. Vamos juntos então? Olha o que diz o texto bíblico. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Você viu que texto maravilhoso? Não é gostoso ouvir esse texto? Não é gostoso ler esse texto, meditar nesse texto? Esse texto ele nos traz esperança, nos traz paz, nos traz confiança. Todos nós gostamos. Mas da mesma forma que existem textos que nós gostamos, existem textos que nós evitamos lê-los. E eu quero te mostrar um desses textos que nós preferimos não ler. E esse texto está no mesmo livro de Apocalipse, no mesmo capítulo 21, só que 4 versos para frente, vamos ler o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Aqui no verso 8, ele vai descrever algumas classes de pessoas que não entrarão no céu. Olha o que diz aqui. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros,
e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago, que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja que aqui nesse texto nós nos deparamos com a série de grupos que não irão para o céu. Nós não iremos falar sobre cada um desses grupos, mas quero me deter apenas ao primeiro grupo, aos medrosos, e algumas versões diz covardes, que é justamente o tema da nossa mensagem. Este medo que nós acabamos de ver não é qualquer tipo de medo. Tipo assim, eu tenho medo de barata, eu não vou para o céu. Eu tenho medo de uma bala perdida, eu não vou para o céu. Não, não é isso. O medo que estamos falando aqui é aquele medo que nos leva a negar Jesus. É aquele medo que nos leva a negar a verdade da palavra de Deus. Muitas pessoas negam a Jesus por medo de serem rejeitadas pela família, pelos amigos. Porém, se esquecem que assim diz o Senhor: aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Outras pessoas, elas negam a Jesus por medo. Medo de perder o emprego, medo de perder um ano na faculdade, medo de perder uma prova ou um concurso. Porém, essas pessoas se esquecem que, segundo a palavra de Deus, o servo que é infiel, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. Você percebe? Esse tipo de medo vai levar muitas pessoas a perderem a vida eterna. Na Bíblia ainda, nós encontramos diversas histórias, diversos testemunhos de diversas pessoas. E eu quero neste momento falar sobre a história dos primeiros homens criados na terra. Na verdade, o primeiro casal, Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram feitos pelo próprio Deus, com as suas próprias mãos. Segundo a palavra de Deus, Adão e Eva foram feitos perfeitos, segundo a imagem e a semelhança de Deus, sem pecado. Naquela época, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham o privilégio de falar com Deus face a face. Então, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e falava com o casal, assim como nós falamos uns com os outros. Porém, segundo a palavra de Deus, Adão e Eva pecaram. E quando eles pecaram, a Bíblia diz que Deus veio até o jardim para falar com eles. E eles se esconderam. E a pergunta é, se esconderam por quê? A Bíblia relata que eles se esconderam porque sentiram vergonha porque estavam nus, porque seus olhos foram abertos. Mas eles se esconderam porque estavam com medo. Você percebe? O medo não foi criado por Deus. O medo é consequência do pecado. O medo, segundo a Bíblia, ele separa o ser humano de Deus. Isaías diz isso. Isaías 59, 2 diz: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Você consegue entender isso? Então, o medo não foi criado por Deus. Ele passou a existir como consequência do pecado. Medo e Deus não se misturam. É como luz e trevas. Se tem luz, não pode ter trevas. Se tem trevas, não pode ter luz. Perceba que Adão e Eva, depois que eles pecaram, eles sentiram vergonha e sentiram medo. E eu quero agora te convidar a ler comigo um texto bíblico. E você vai ver algo muito importante e muito relevante para entender esta mensagem, esse estudo. Abra sua Bíblia aí em 1 João. 1 João, capítulo 4. E nós vamos ler o verso 18. Olha o que diz o texto bíblico. No amor não há medo,
Mas antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você percebeu? No amor, segundo a Bíblia, não existe medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Então, se o amor lança fora o medo, o que é o amor? No mesmo livro, no mesmo capítulo, no versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você entende? Se eu tenho amor, se eu tenho Deus, eu não tenho medo. Quando eu tenho medo, é porque eu não estou ligado com a fonte do amor, que é Deus. Agora, se lembre que quando eu falo medo, não estou falando deste medo do cotidiano, estou falando do medo que me leva a negar Jesus. Estou falando do medo que me leva a negar a verdade da palavra de Deus. Este medo pode me tirar do céu. O termo grego usado para a palavra medo aqui em 1 João 4, verso 18, é fobia. E a palavra fobia, ela faz parte do nosso vocabulário. Nos livros de psicologia, eles costumam descrever os tipos de medos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando você encontra em um livro de psicologia a palavra acrofobia, ela está falando do medo de altura. Quando você vê a palavra hidrofobia, está falando daquelas pessoas que possuem medo de água. Mas aqui nesse texto de 1 João, João está falando de um medo. E este medo que está aqui neste livro de 1 João está falando de crisisfobia, que significa medo do juízo ou medo do julgamento. Você percebe? É medo de perder a vida eterna. Eu quero te dizer uma frase muito importante. O cristão não precisa temer o julgamento. O cristão não precisa temer o juízo futuro. Porque o cristão, ele tem a convicção, a certeza de que Cristo já foi julgado em seu lugar na cruz do Calvário. O cristão que anda com Deus, o cristão que confia em Deus, o cristão que tem Deus que é amor, ele não tem medo do juízo, não tem medo do julgamento, porque ele sabe que Jesus já pagou o preço por ele. Isso está na palavra de Deus. E eu vou ler com você um texto que é especial aqui no Evangelho de João. João está falando sobre isso. O cristão que confia, que anda e conhece o Senhor, não precisa ter medo. Olha o que fala em João, capítulo 5 e o versículo 24. Diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você percebe que aqui o Senhor Jesus está dando uma certeza, uma garantia de vida eterna, e por esse motivo, por ter essa certeza, essa garantia, o cristão que anda com Jesus, o cristão que está ligado a Deus, ligado a Cristo, não tem medo. Medo do juízo, medo do julgamento, porque a tua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Concluindo tudo que eu falei para vocês, nós vimos hoje que todos nós possuímos medos. E nós vimos também que o medo não foi criado por Deus. O medo, segundo a Bíblia, é uma consequência do pecado. E nós vimos ainda que o medo, ele faz separação entre nós e Deus, para que ele não nos ouça.
E nós vimos que, baseado em Apocalipse 21, versículo 8, o medo tirará muitas pessoas do reino de Deus. E que medo é esse? É aquele medo que nos leva a negar a Cristo. É aquele medo que nos leva a negar a verdade da palavra de Deus. Este medo tirará muitas pessoas do céu. Mas nós vimos também que o cristão que conhece e anda com Jesus não tem medo do juízo, não tem medo do julgamento. Muito pelo contrário, ele aguarda ansiosamente pela volta de Jesus. Irei terminar essa mensagem. E eu quero terminar fazendo 2 apelos para 2 grupos diferentes. Eu quero, primeiramente, fazer uma oração especial com aquelas pessoas que querem e reconhecem que são pecadoras, que sentem arrependimento pelos seus erros e que desejam se colocar na presença do Senhor para confessar os seus pecados e receber dele o perdão. Minha primeira oração são para as pessoas que reconhecem que são pecadoras, que sentem arrependimento pelo mal e querem confessar o seu pecado para serem perdoados. Se você é essa pessoa, eu quero te pedir para que você levante a sua mão, porque nós vamos orar para que o Senhor possa perdoar você e te preparar para a vida eterna. O segundo grupo de pessoas que eu quero orar são para aquelas pessoas que desejam confiar piamente no Senhor e aceitá-lo sem medo de serem rejeitados pela família, pelos amigos, pelos homens, mas que querem entregar a sua vida a Jesus para que Ele conduza você para o lar celestial. Então, se você deseja negar o seu próprio eu, deixar de fazer tua vontade e ser guiado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus e não ter mais medo do que os homens podem fazer ou do que você pode perder, eu quero orar por você, porque perder muitas vezes significa ganhar, e com Cristo significa isso. Quando eu perco aquilo que eu sou, eu ganho aquilo que Jesus é. Quando eu perco a minha própria vontade, eu passo a viver pela vontade do Senhor. Levante sua mão também e nós vamos fazer uma oração. Vamos orar então. Os 2 grupos que eu falei, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Excelentíssimo Deus e nosso Pai Celestial, nós aprendemos, nós estudamos baseado em Tua Palavra sobre o medo. E nós vimos que o medo, ele está em toda a humanidade, ele está em todas as pessoas. Porém, nós vimos que o medo não foi criado pelo Senhor. O medo, ele é consequência do pecado. O medo nos separa do Senhor. E o medo irá tirar muitas pessoas do lar celestial. Mas, Senhor, este medo que estamos falando é aquele medo que nos leva a negar a Jesus. É aquele medo que nos leva a negar a Tua Palavra, a Tua verdade. Mas, Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que conhece o Senhor, não tem medo. Não tem medo da morte, não tem medo do juízo, não tem medo do julgamento final. Muito pelo contrário, aguarda ansiosamente o seu regresso nas nuvens dos céus. Que nós possamos ter esse sentimento. E é por isso que eu estou orando neste momento por essas pessoas que reconhecem que são pecadoras, que estão arrependidas pelos seus erros e querem achegar-se até o Senhor para pedir perdão, confiantes de que o Senhor nos perdoará mediante o Teu sangue. E também quero orar por esse grupo de pessoas que não querem mais ter medo de ser rejeitados ou punidos pelos homens,
porque eles querem fazer a vontade do Senhor, andar em teus caminhos e se preparar para a vida eterna. Por favor, derrama suas bênçãos sobre essas pessoas, sobre essas famílias e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você ricamente, hoje e sempre. E vamos estar juntos. Até a próxima. Um grande abraço. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça